Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal, aqui no seu programa Já Deu Tudo Certo. A cada semana recebendo uma pessoa, uma personalidade, para contar sua história, sua trajetória de vida. No programa de hoje, vamos contar a história dela, Terezinha Cândido. Eu sou o Diogo Ajala e esse é o seu programa Já Deu Tudo Certo. Isso aí, Terezinha, uma honra recebê-la aqui, contar sua história, sua trajetória e a força da mulher, né? É uma honra para mim ter essa oportunidade de estar aqui conversando com você e falar das mulheres, da força dessa mulher, né? Essa nova mulher dessa sociedade que também tem que se modernizar para receber essa mulher. É verdade, é verdade. Elas que são a estrutura, né? Dos nossos lares, das nossas casas, que cuidam das crianças, que cuidam da casa, que cuidam do marido. Essa é uma visão que nós temos do homem, né? Da mulher. Mas a mulher, ao longo dos anos, ela vem tendo o seu papel cada vez mais forte na sociedade, efetivamente falando, né, Terezinha? Não, hoje, como eu estava te falando, Sim. Mais de 50% dos votos, 52% dos votos é da mulher. Então, uma força política em números é muito favorável para a mulher. Sem contar que os 48 que fica faltando é de filho de mulheres. Ou seja, somos geridos por elas, Somos né? geridos, quer dizer, um ser maravilhoso, né? Que Deus dê essa capacidade de reproduzir e perpetuar a espécie, né? Eu me orgulho muito de ser mulher, gosto muito de ser mulher, sabe? Eu acho assim que nós estamos entrando numa era, né? Que a mulher realmente vai mostrar seu valor. A gente sabe que tem esse valor, só que até então, esse valor ele estava sendo um pouco escondido. Agora ela vai ter oportunidade de mostrar para que veio. É verdade. Terezinha, e você, em toda essa trajetória até hoje, você, né, ser médica veterinária, ter sido presidente do Sindicato Rural de Coxim, né? De Coxim. Você é natural de onde? Eu nasci em Jardim, Mato Grosso do Sul. Ah, é? Mas desde muito pequena eu vim para Campo Grande. E morei sempre em fazenda, sabe? Porque Sim. eu sou do meio rural, né? Eu sou uma família de 9 irmãos, eram 6 mulheres e 3 homens, né? Então eu sou quando nasce de uma família de muito irmão, você é uma sobrevivente, né? E eu sou uma sobrevivente uma família muito grande. E tenho muito orgulho disso, sabe? Claro. Isso me deu muito aprendizado, me deu muita bagagem, né? E essa coisa assim, muito de olhar para o próximo, né? Sim. Porque quando você nasce numa família grande, essa coisa do coletivo já te acompanha desde criança. Você sempre tem que trabalhar com o coletivo, porque a família é grande, você não é sozinho, né? O mundo não gira só em torno de você. É verdade. Aí você nasceu em Jardim e o seu crescimento, digamos assim, estudantil, sua formação? Aqui em Campo Grande. Eu, quando pequena, morava numa fazenda ali no Taboco, aqui também pertinho daqui, né? Sim. Fui criada lá e aí bem pequena, vim para Campo Grande para estudar, mas sempre mantendo esse laço muito forte com o campo, né? Sim. Então, férias, feriado, tudo era para fazenda, para trabalhar, mas eu não ia para fazenda para andar de cavalo e passear. A gente ia para fazenda para trabalhar mesmo, sabe? Porque antigamente os pais criavam os filhos para o trabalho, né? Hoje que mudou muito, né? Com essa história da ECA aí, né? A criança não pode trabalhar até 18 anos e tudo, né? Mas quando na minha época, criança tinha que trabalhar realmente. Era uma virtude, era possível e podia, né? Não, para você entender, eu tenho a minha carteira assinada com 12 anos de idade. Olha que né? coisa. Hoje isso é um absurdo, mas naquela época era normal. Com 12 anos eu já tinha carteira assinada, já trabalhava, já tinha meu salário, já ajudava na despesa da minha casa. E isso é uma coisa que é uma discussão até nos dias de hoje, porque antigamente formava um perfil de pessoas, tanto homens como mulheres,
trabalhadores que aprendiam a ter responsabilidade com todas as coisas. E hoje em dia nós vivemos uma geração diferente, né, que não pode trabalhar, né, trabalha já tarde, e aí demora até, muitas vezes, a desenvolver até mesmo o intelecto por conta dessas questões, né? O que você acha disso? Não, isso aí realmente é uma questão muito polêmica, né? Muito. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca a criança para o trabalho, você tira outras oportunidades dela, porque às vezes de estudar, de fazer o inglês, né? E aí quando ela vai para o mercado de trabalho, ela nunca vai tão preparada como uma criança que teve essa oportunidade, né? Mas por outro lado, que fala o seguinte, que a vida é dura para quem é mole. Sim. Né? Então, a partir do momento que você tem tempos difíceis, cria pessoas fortes. Isso. E tempos fáceis cria pessoas fracas. Então a gente chamou de geração Nutella, que é a geração que é criada com tudo facilitado, né? Estuda, leva uma vida boa, né? Digamos assim. Aí quando chega com 18 anos, fala assim, agora daqui para frente você vai disputar mercado de trabalho. Só que a pessoa ainda não tem a maturidade. E quando você começa antes, você é privado de algumas oportunidades. Eu reconheço isso, sabe? Mas quando você chega com 18 anos, você já tem uma maturidade profissional, assim, responsabilidade, já consegue fazer algumas entregas, né? Então, você, nesse ponto, essa maturidade te dá algumas vantagens também. Terezinha, eu vou te perguntar, eu já imagino a resposta, mas eu vou fazer a pergunta. Esse convívio com o campo te influenciou a se formar em medicina veterinária? Não, totalmente. Porque, na verdade, a minha mãe, ela queria um sonho dela que um filho fosse veterinário. Né? Porque era uma profissão que era muito masculinizada, digamos assim. E aí, quando chegou meus irmãos vieram para a cidade, entraram no comércio, assumiram outras atividades, porque eles eram mais velhos, né? Aí sobrou eu falei, mãe, serve uma médica veterinária? Ela falou, não tá valendo. Né? Aí eu fiz veterinária. Eu acho assim, eu tinha uma habilidade, mas foi assim, foi muito influenciada pela minha mãe, por esse sonho que a minha mãe tinha, sabe? E eu também sempre trabalhei com animais, tirava leite, cuidava bezerro, sabe? Então, esse capital que eu tive de informação me ajudou muito na minha vida profissional. E você sempre cresceu tendo essa força, essa liderança, que quando você chega, todo mundo já percebe que chegou uma pessoa líder, né? Você sempre teve esse lado? É o que eu te falei. Quando você é criado numa família de 9 irmãos, você tem que aprender a se impor, né? A primeira coisa você fala, gente, eu tô aqui, sabe? Eu faço parte, né? E eu acho que essa coisa da criação mesmo. E a minha mãe foi uma pessoa muito forte. A minha mãe era uma pessoa muito ativa, ela tinha, assim, ler e escrever, ela não sabia. Mas era uma pessoa assim que ela pensava além do tempo dela, sabe? Então eu tenho um exemplo muito forte de mulher, sabe? Então isso aí que eu acho, a minha bagagem, essa minha vontade, eu acho que vem espelhado na minha mãe. Terezinha, e quando que foi o seu primeiro, digamos assim, cargo de autoridade, de chefia dentro de alguma instituição, algum lugar? Eu formei em veterinária e aí eu fui trabalhar no Senar. Eu fui ser educadora de cursos profissionalizantes, né? Sim. Agora, você imagina uma mulher, né, que entra no mercado que praticamente você não via mulher, era muito preconceito. Então eu tive que me impor realmente, eu tive que ter essa liderança que você falou, né? E aí eu fiquei trabalhando vários anos e eu participei de muitos projetos legais, né? E ali em Coxim especificamente, a gente fez um projeto que era para recuperação de menores que eles tinham já tiveram problema na justiça, né? Então eles tinham que cumprir aquele período de trabalho e de tudo assim. Aí o sindicato lá montou um curso para esses adolescentes, que a gente não fala infratores, né? Que é muito, muito negativa, muito pejorativa essa palavra, né? Que a gente falava jovem agricultor aprendiz. E foi um programa que eu fiquei assim maravilhada, aprendi muito com aqueles adolescentes, sabe? E hoje muitos daqueles são veterinários. Por quê? Porque eles se espelharam na professora e hoje, até hoje, recebo carta, recebo e-mail, ligação dessas pessoas que foram meus alunos. E quando eu voltei no sindicato, eu vi que aquele programa tinha acabado lá. Aí eu chamei o rapaz do sindicato e falei, gente, como que vocês deixam um programa
tão maravilhoso, que mudou tanto a sociedade aqui de Coxim acabar. Aí ele me fez um questionamento, ele falou, mas Terezinha, você é produtora rural de Coxim, não é? Eu falei, sou. Ele falou, então também é sua responsabilidade. Foi quando eu entendi que nós somos responsáveis pelo nosso meio. Sim. Você entendeu? Até então a gente acostuma sempre terceirizar a responsabilidade, digamos, isso aqui não deu certo porque o prefeito não é bom, isso aqui não deu certo porque não tem vereador bom, mas e a sua responsabilidade? Né? Naquele momento que a pessoa falou aquilo para mim, eu pensei, mas isso aqui é minha responsabilidade também. E o que eu fiz por isso? Aí ele falou, mas por que você não vira presidente? Aí eu falei, não, mas eu não tenho muito tempo, eu viajo muito, né? Mas eu fui com isso na minha cabeça. Eu falei, sabe de uma coisa? Tá na hora de eu começar a assumir as minhas responsabilidades na sociedade. Aí eu me cadastrei e participei de uma eleição e fui presidente do sindicato de Coxim. Mas já com essa de você assumir a responsabilidade das coisas. Isso é muito interessante, porque é algo que está geral na sociedade. É geral. As pessoas vão terceirizando, como você muito bem falou, e as coisas vão ficando, vão se procrastinando e nunca vai tendo resultado. Eu falo isso dentro das nossas próprias casas. Família, trabalho, né, sociedade de modo geral. Isso vai formando uma bola tão grande que às vezes achar explode. culpado. Achar culpado. Todo mundo acha culpado. Você vê no WhatsApp, nas mídias, né? Aquela conversa só de ódio, pesada, porque todo mundo é bom de achar culpado, mas de achar solução, de deixar sua colaboração, nem sempre. De apontar o problema, todo mundo é mestre, mas de ajudar a resolver o problema, ninguém. Ele entender que alguma parte daquele problema, ele também tem responsabilidade, sabe? Então, quando a gente fala de política, eu penso na política dessa forma. Sim. É a parte quando o cidadão, uma pessoa comum, ela começa a entender que ela é responsável também. Então, se a gente não tem a sociedade que a gente acha que merece, é porque nós não fizemos a nossa parte ainda. Verdade, muito bem. Terezinha, e como que foi essa experiência aí de presidir o Sindicato Rural lá em Coxim? Olha, para mim foi assim, uma experiência, das que eu participei, foi a que eu mais gostei. Eu amei ser presidente. Que legal. Você sabe por quê? Porque assim, eu tinha uma diretoria, era só homens, né? 13 homens e eu de mulher. Olha. E como era um município muito tradicional, eu fui muito preparada para ter resistência. E eu não encontrei resistência nenhuma, sabe? Todos me acolheram com muito amor, com muito carinho, vamos fazer, sabe assim? Então aquilo ali me deixou apaixonada. Até hoje eu sou apaixonada pelas coisas que eu fazia no Sindicato Rural de Coxim. Pelo companheirismo que eu encontrei das pessoas de Coxim. Entendi. E é uma coisa assim, que quando a liderança, né, na vida de uma pessoa chega, as coisas começam a se organizar e as pessoas se juntam, aquelas que estão na mesma direção, no mesmo propósito, elas se juntam para somar, que foi o que aconteceu com você. Né? As pessoas entendem que existe uma necessidade e existe uma pessoa que está preparada e tem vontade de fazer. Fala, não, vamos fazer junto. Sabe? Então, para mim, de todas as experiências até agora que eu tive, a minha melhor experiência foi como presidente do Sindicato de Coxim. Foi onde eu senti mais acolhida, sabe? E tudo que eu fazia dava certo, sabe? Eu adorei. Muito legal isso, porque dizem que a sorte é quando o preparo tem um encontro com a oportunidade, né? Exatamente. Aí as coisas acontecem. O preparo e também tem que ter o meio, né? Sim, eu ainda tinha as pessoas me ajudando, porque eu não fiz nada sozinha, né? As pessoas começam a te ajudar. Então, e você entende que você não faz sozinho. Porque às vezes as coisas acontecem, a pessoa se enche de vaidade, né? E começa a desprezar o grupo. Né? Não, entender que existe um grupo e que o grupo é que é responsável. E sozinho nós não vamos a lugar nenhum, né? Podemos até ir, mas pensa. Só que é muito falho, né? E o grupo que tem a força, que tem o poder, né? Nós somos seres que vivemos em sociedade, uns necessitando do auxílio, da ajuda do outro, né? Não, tem pessoa que acha que ela é boa sozinha, né? Só que sozinha você vai até um pedaço. Né? Porque chega a hora que você cansa. Agora, com um grupo, não. Aí você chega longe, sabe? Que eu acho... Porque a hora que um cansa, o outro ajuda, sabe? Exatamente. Eu acho que nós fomos criados para ser
assim, né? É verdade. Terezinha, e aí? Depois da presidência lá do Sindicato Rural, vieram outros desafios. Qual foi o próximo depois desse? Não, eu ali no sindicato de Coxim, em seguida a gente organizou os sindicatos do Norte, que eram 13 sindicatos que faziam as suas demandas e tentavam gerir alguma coisa para desafogar por aqui. E aí a gente fez um trabalho interessante que com 1 ano e meio de presidente, eu já fui participar da eleição da FamaSul para diretora da FamaSul. Né? Aí a gente fez uma composição com o atual presidente e aí eu já virei diretora da FamaSul. Olha que né? coisa. E coordenadora geral do Senar. Então todos os programas, todos os cursos de capacitação, a parte social, todos, graças a Deus, sabe, a gente tinha uma bagagem de muitos anos já trabalhando dentro da atividade, então assim, foi fácil de a gente construir um novo Senar. Né? E é o que a gente tem até hoje aí para mostrar que está dando essa retaguarda para os produtores rurais por causa da falta da mão de obra, né? Entendi. E como você vê esse cenário rural do nosso estado, Terezinha? Olha, não só no nosso estado, né? O Brasil hoje, a gente, esse até amola o percursor, tudo que a gente vai falar de progresso, de riqueza, né? A maioria está focado no agronegócio, né? Eu não falo só na fazenda. O agronegócio ele reflete também na cidade, né? Na parte do comércio, faz girar as riquezas aqui, sabe? Então, o agronegócio hoje para o Brasil, porque a nossa vocação, a vocação do Brasil é para o agro. E do estado do Mato Grosso do Sul, a nossa vocação também é agro. E é um estado favorecido por Deus também para estar atuando nessa área, né, Terezinha? Aqui a gente tem tudo. A gente tem luminosidade, a gente tem áreas, né? Quantidade de áreas, solo fértil, tecnologia e pessoas, que eu acho que é interessante. A gente tem pessoas com vontade de trabalhar. Isso que é o mais importante, né, Terezinha? Também, eu acho que o grande diferencial do Brasil são as pessoas. E o que você vê na questão política, tanto do Estado quanto do Brasil, né, que tem crescido ou que não tem? O que você vê positivo ou negativamente para os negócios? Não, eu penso que a nossa política, ela precisa ser modernizada ainda. Ela ainda está muito calcada no tradicionalismo, né? Aqueles que a gente fala o filho de algo, né? Os fidalgos, né? Sempre, fulano é filho do fulano, fulano é filho do fulano. Você está entendendo? Então, ela é muito tradicional. Ela precisa ser mais moderna. Tem que ter uma política focada nas pessoas e não em projeto de poder. Às vezes as pessoas fazem um trabalho na política para perpetuar sempre no poder, no grupo. Naquele grupo, tá? E isso segura o crescimento do Brasil. Entendi. Então precisamos modernizar, precisamos oxigenar, precisamos mudar, sabe? Precisa ter coragem, sabe? Mesmo essas pessoas que são as tradicionais, elas precisam entender que, como diz, tem uma música que fala o seguinte: o novo sempre vem. Não sei se você sabe uma música que fala: você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. E é isso. A nossa política precisa entender que o novo está aí. Sim. Né? E o novo precisa acontecer para que o nosso estado realmente seja potência. Ele tem que ser a potência que ele tem habilidade para ser. Sim, até porque a sociedade e as coisas, ela tem sido muito rápido, né? Uma coisa que você compra hoje, daqui a um ano aquilo lá já é passado. Né? A tecnologia, esse meio que tem revolucionado tudo, né? Você vê. Todo mês sai uma coisa nova, e nós precisamos, como sociedade, estar se adaptando para essas mudanças. Então, isso né? que eu vi, hoje em dia tudo é muito rápido, né? Então a política, ela precisa se modernizar também. Ela precisa se reinventar. Entendi. Eu acho que é isso, é se reinventar que é a palavra certa. Com certeza, e o tempo todo, né? E o tempo todo. Terezinha, né? E hoje, como que você vê tanto os negócios como o futuro da política, bem como a sociedade? Olha, o futuro da política, nossa, a gente tem que pensar o seguinte: a sociedade precisa entender que ela é parte no processo. A hora que a gente conseguir
entender, internalizar que nós, como sociedade, nós temos que... Não adianta a gente só terceirizar a responsabilidade. Porque às vezes a pessoa que está lá no poder, ela tem boa vontade, sim, né? Mas ela está sozinha, às vezes. Ela precisa que a sociedade ajude, participe realmente da política, a gente vê, você vai fazer uma reunião para discutir a mudança numa tal de uma rua. As pessoas não participam. Aí depois o cara vai lá e faz do jeito que ele entende que é o correto. Todo mundo critica. Todo mundo critica. Então, a sociedade que precisa entender a responsabilidade que ela tem também. Sim, bem como essas questões, como a vida, nada é fácil, né, Terezinha? Nada Se é fosse fácil, todo mundo conseguiria. Na sua caminhada, eu tenho certeza que teve muitos momentos de dificuldade, né? E como que você fez quando esses momentos chegaram para continuar crescendo, continuar trabalhando, continuar contribuindo para a vida das pessoas, Terezinha? Na verdade, a gente não pode se contaminar, né, com as coisas negativas. A gente, quando as coisas negativas vêm para a vida da gente, a gente tem que encarar aquilo como um aprendizado. O que eu aprendi com isso? Né? E o que eu vou usar daqui para frente disso para que eu consiga andar para frente? Né? Então a gente tem que ver as coisas ruins para que elas sejam realmente aquilo que nos move para diante. Sim, né? sim. Então eu procuro não olhar, não ficar carregando muito ódio, muito ressentimento, sabe? Vamos sempre ver o que dá para fazer. Olhar o lado positivo da vida. Positivo, né? Da vida, sabe? A gente vê que tem tanta coisa para fazer, tantas contribuições importantes que a gente pode deixar, e às vezes a gente se perde, não é nem por mágoa, é por vaidade. Sim. Que a gente se sente machucado na vaidade e paralisa. Né? Então o que fala, a gente ficar paralisado, a gente não muda nada. O movimento, ele é necessário. Que bate-papo bacana, que eu tenho certeza que todo mundo ali em casa está gostando, está curtindo, porque é um bate-papo que acrescenta, né? Essas questões, elas somam na vida de todo mundo. Não, né? Isso aí, quem que já não viveu um momento de dificuldade? É. E quem que não está passando agora por um momento de dificuldade? Então tira isso, olha, eu vou pegar o aprendizado disso. Sim. Né? E precisa ter o movimento, eu não posso ficar parada. As coisas precisam continuar. Você vê na natureza, né? Você vai, passa uma máquina, você fala, destruiu essa planta. Daqui a pouco começa a sair uma folhinha, outra folhinha, e daqui a pouco a planta está inteira de novo, né? Ô Terezinha, e esse processo, tanto de formação quanto de trabalho, né? Influenciou positivamente para você, porque você é uma mulher de 50 anos que parece que tem 30. Ai, que bom. Já é meu amigo de infância. Terezinha, nós vamos caminhando aqui para o fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Tem sonhos, tem projetos, tem objetivos e por algum momento passaram por alguma frustração ou estão passando e estão naquela dúvida, será que eu continuo, será que eu paro? O que você tem durante toda essa trajetória linda, essa sua história, o que você tem para acrescentar, para falar para a nossa turma ali? Não, em primeiro lugar, eu queria deixar um recado especial para as mulheres. Sim. Né? Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento único, tá? Porque não tem como voltar na política, né? A mulher entrou para a política, sabe? E cada vez ela vai ocupar o seu papel, né? Então, as mulheres, eu quero convidar as mulheres, né, a ter esse olhar generoso com as outras mulheres, né? Porque antes da gente já houveram outras mulheres que já sofreram e que nos permitiram chegar até aqui. Então, daqui para frente, essa conquista é nossa, é responsabilidade nossa. Então, quem está na linha de frente, quem está batalhando pelo seu espaço como mulher, vamos tentar olhar de uma forma generosa para essas mulheres, né? E tentar entender os sacrifícios que elas estão fazendo para nos representar. Porque você vê uma Assembleia Legislativa que não tem uma deputada mulher, alguma coisa está errada, né? Então vamos rever isso e vamos fortalecer essa participação da mulher. E de uma forma geral, dizer para as pessoas o seguinte, que os desafios vai ter todo mundo. Não tem uma pessoa que não tem desafio. E essa pessoa que nunca passou por nada, ela é um nada. Né? Verdade. Então vamos superar, vamos para frente, sabe? Tem muita coisa para fazer. Nós temos um Brasil para construir. E isso é muita coisa. Isso aí. Essa foi a nossa querida Terezinha Cândido. Terezinha, obrigado pelo bate-papo, obrigado por abrir seu coração, contar a sua história aí e contribuir mais
para mim e para todo mundo ali no nosso programa já deu tudo certo. Muito obrigado. Nossa, já deu tudo certo. Isso aí, queridos. Semana que vem eu volto com mais uma história poderosa para motivar você aí a continuar, não desistir, olhar para frente e vamos que vamos. Até mais. Forte abraço.